Histórias de santos indianos. Tradução livre. Ladrões que se faziam passar por santos. Os ladrões que cortaram as mãos de Jayadev souberam que era esse o caso. Disseram: "Vamos fingir que somos santos e vamos ver o rei, e assim planeamos obter muito dinheiro." Eles não sabiam que Jayadev estava lá. Estes enganadores vestiram-se então de santos. Pegando em Gopi Chandam, uma espécie de barro, decoraram o seu corpo com as 12 marcas de um Vaishnava. Usavam uma guirlanda de tulsi à volta do pescoço. Eles pareciam muito brilhantes, tal como a meditação de um Grou, sentado com os olhos fechados enquanto pretende apanhar peixes. Parece mais bela que a de um grande uni. Ou como uma árvore de xerém, parece mais brilhante que uma bananeira à distância. Ou como um estanho, parece mais brilhante do que o ouro à distância. Ou como a cor da madeira de patang, parece melhor do que o açafrão. Ou como se gosta mais de cantar canções indecentes do que as canções de um Haridas, que canta os louvores de Deus. Ou como uma concha ao sol brilha mais do que a prata à distância. Assim, estes ladrões à distância pareciam santos perfeitos. Mas ninguém sabia que nos seus corações havia engano. Os dois ladrões entraram na cidade e apressaram-se a ir ao encontro do rei. Tinham um rosário nas mãos e fingiam-se indiferentes às coisas terrenas. Quando entraram no palácio do rei e olharam à sua frente, viram de repente Jayadev sentado no trono. O fogo do alarme ardeu dentro deles. Os dois fizeram sinais com os olhos, dando a entender que tinham caído nessa fornalha de fogo por sua própria ação. Jayadev, o poeta a quem cortámos as mãos e os pés, está aqui. O nosso engano deu imediatamente os seus frutos. Um caçador foi matar uma pomba e a sua companheira quando uma grande serpente lhe mordeu o calcanhar. Parece ser esse o nosso caso agora. Quando os dois se aproximaram, Jayadev reconheceu-os de longe. Assim que os seus olhos se cruzaram, entenderam-se. Jayadev vivia naturalmente sem inimizade para com todas as criaturas, pois o perdão e a paz estavam personificados nele. Para ele, os inimigos eram como amigos. Ignorava os defeitos ou os méritos dos outros. Toda a humanidade era para ele a forma de Brahma. Esta é a característica dos santos. Ouvir que os ladrões lhe tinham roubado os seus bens e riquezas trouxe conforto ao seu coração. Esta é a característica dos santos. A piedade pelo próprio filho que chora ou pelo filho que chora de outro é a característica dos santos. Quer um rei lhe dê ornamentos, quer um homem comum lhe traga legumes e verduras. Ambos lhe agradam da mesma forma. Esta é a característica dos santos. Jayadev Swami saltou do seu trono quando viu estes inimigos perto dele. Eles apressaram-se a agarrar os pés de Jayadev. Ao ver isto, o marido de Padmavati abraçou-os. Jayadev disse aos seus servos: "Alguns santos vieram para a cidade. Vão e digam ao rei que eles devem receber uma honra especial." Ao ouvir esta observação, os criados foram dizer ao rei, que veio imediatamente e fez-lhes uma vénia. O rei venerou-os, usando os muitos tipos de materiais usados para a adoração. Deu-os a cada um e depois fez o seguinte pedido. Ele disse: "Enquanto desejardes, passai o vosso tempo nesta minha casa." Ao ouvir isto, eles disseram: "Certamente nos lembraremos de fazer isto." Quando anoiteceu, os dois pensaram o seguinte: qual será o fim de tudo isto? Sentimos-nos desconfortáveis com a hospitalidade que nos foi mostrada. Então disseram um ao outro: "Numa cidade de muçulmanos cruéis, os homens são enganados e depois alimentados. Depois, finalmente, matam-nos. É o que se passa connosco, pensamos nós. Tal como um papagaio vem sentar-se numa armadilha e depois cai na gaiola. Parece que o mesmo nos vai acontecer a nós." Ao ver o isco, o peixe é enganado. Engole-o e o anzol fura-lhe a garganta. É o que nos vai acontecer hoje, ao que parece. Por estarem sempre a preocupar-se, os corpos destes supostos santos começaram a definhar como se estivessem com tuberculose. Um dia, o rei disse a Jayadev: "Oh meu Swami, tenho um pedido a fazer aos teus pés. Outros santos vêm à minha casa e o Swami adora-os à distância. Por que é que te prostraste perante eles? Embora esteja constantemente a usar muitos tipos de materiais de adoração neles, os seus corpos estão a ficar magros dia para dia." Jayadev respondeu: "Ó rei, os santos não gostam de apreciar os objetos dos sentidos. Para aqueles que são indiferentes às coisas mundanas, as ilusões do mundo e do prazer egoísta parecem veneno.
Outros Vaishnavas vêm, mas estes são mais indiferentes às coisas mundanas do que outros. Sua sorte é boa, por isso eles permaneceram aqui. Se eles te disserem, dá-nos permissão para ir, dá-lhes tanto dinheiro quanto eles possam pedir por sua própria escolha. O rei respondeu, certamente que o farei. E com isto fez uma vénia ao seu Swami. Um dia, estes ladrões que se faziam passar por santos pediram autorização para partir. Vivemos numa cidade sagrada. Queremos voltar para a nossa casa. O rei disse-lhes, peçam o que quiserem. A esta resposta do rei, os pertences santos disseram, enche-nos 2 carroças com dinheiro. O rei respondeu, o vosso pedido é a minha autoridade. Dar-vos-ei tudo o que pedirdes. Então deu a esses santos fingidos roupas e ornamentos. Encheu 2 carroças com estas coisas caras e deu 2 soldados para os acompanharem. Juntou as suas mãos palma com palma, de uma forma muito humilde. Depois de se despedirem de Jayadev, estes santos fingidos puseram-se a caminho. Quando estavam na floresta a alguma distância, os soldados fizeram-lhes uma pergunta. Muitos sadhus e santos vêm ao nosso palácio, mas parece que o favor especial de Swami foi concedido mais a vós do que a outros. Temos esta dúvida, por isso pedimos ao Swami uma resposta à nossa pergunta. Os santos fingidos responderam aos soldados. Há algum tempo, quando estávamos na fase anterior da vida, nós e o vosso Swami, Jayadev, vivíamos com um rei que era um homem muito mau. Ele tinha um ministro de nome Jayadev. Nós éramos os seus criados. Por causa de alguma falta que ele cometeu, o rei ficou muito zangado com ele. Com raiva, o rei deu-nos uma ordem para levarmos para longe, para a floresta, e lá o decapitarmos. Tendo recebido esta ordem, levámo-lo imediatamente para a floresta e, em vez de o matarmos, cortámos-lhe as mãos e os pés. Atirámo-lo para um poço e regressámos à cidade. A partir desse dia, tornámo-nos indiferentes às coisas do mundo. Deixámos de servir o rei e tornámo-nos adoradores de Vishnu. A quando, andando de cidade sagrada em cidade sagrada, chegámos à vossa cidade. Assim que entramos no palácio, reconhecemos-nos uns aos outros. Salvámos a vida de Jayadev, e por isso ele ficou muito agradecido. Por lhe termos salvo a vida, prostrou-se perante nós. Contou ao rei a nossa história e fez com que ele nos servisse. Enquanto diziam estas coisas, a terra começou a tremer. Não há pecado neste mundo igual ao da mentira. A terra abriu rapidamente a boca, e os santos fingidos desapareceram dentro dela. Isto causou grande espanto aos soldados. Disseram, isto é uma grande catástrofe. Que havemos de fazer? O rei vai castigar-nos. Isso causou-lhes grande alarme. Um deles disse, sejamos corajosos e contemos com verdade o que se passou. Dizendo isto, os servos regressaram à sua cidade. Quando foram ter com Jayadev Swami, contaram-lhe todas as novidades. Então, lágrimas escorreram dos olhos de lótus de Jayadeva. Ele disse, ó Krishna, purificador do pecador, querido pelos Bhaktas, marido de Rukmini, por que levaste os meus inimigos para o inferno, ó vida do mundo? Ravan, que era o inimigo dos Bhaktas, recebeu um lar no estado espiritual mais elevado. Por que é que tu, ó encantador do coração, levaste os meus inimigos para o inferno? Shishupal cometeu centenas de falhas, mas tu foste favorável a ele, mas levaste os meus inimigos para o inferno. Porquê, ó misericordioso? Kans, Chanur e Putana, a estes concedeste o mais elevado estado espiritual. Mas os meus inimigos, ó matador de Madhu, levaste para o inferno. Ao ouvir esta comovente súplica, a vida do mundo ficou encantada. De imediato, Vishnu veio e encontrou-se com Jayadev. Deus Narayan ficou satisfeito com ele e apareceu perante Jayadev na sua forma de Sagun, com 4 braços. E imediatamente a seguir, as mãos e os pés de Jayadeva brotaram dele como os ramos de uma árvore. Foi enviada uma carruagem de luz de nome Pushpaka, e os santos que fingiam ser santos foram levados para Vaikunta, o céu de Vishnu. Tal é o poder de um Bhakta que nem mesmo Brahmadev e os outros deuses conseguem entender. O marido de Rukmini disse a Jayadev, abençoada é a tua devoção. O perdão, a misericórdia e a paz habitam em ti. Para quem um inimigo e um amigo são iguais, até eu, Shri Hrishikeshi, o Senhor do Coração, estou subordinado a ele. Assim dizendo, o morador de Vaikunta tornou-se invisível. O rei, vendo que as mãos e os pés tinham brotado de Jayadeva, achou que era um milagre maravilhoso.
e, juntando as mãos palma com palma, falou com ele. Os Vaishnavas gritaram em voz alta os nomes de Deus.